Você tem sido uma pessoa de coragem ou tem havido covardia? Coragem para não ficar olhando para o tamanho dos inimigos, o tamanho da caminhada, o tamanho... Cadê o espírito de poder, de amor e de equilíbrio? Só está ficando medo aqui. Então, nós vemos, todos nós fomos escolhidos para algo grande. Mas o que adianta eu ser escolhido para algo grande, mas eu não creio? Olá, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu sou o Murilo e eu quero que você analise para a sua vida. Você tem sido uma pessoa de coragem ou tem havido covardia na sua vida, no seu dia a dia? Porque olha só, aqui em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que falta na vida das pessoas é coragem. E esse é o espírito que o Senhor nos deu, um espírito forte, um espírito corajoso. A covardia é um espírito e a coragem também. Então nós temos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós precisamos de coragem. Coragem para romper, coragem para avançar, coragem para não ficar olhando para o tamanho dos inimigos, o tamanho da caminhada, o tamanho da dificuldade e simplesmente crer e confiar. Então, guarda isso. Será que tem faltado esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio? Tem sobrado aí um espírito de covardia? Porque muitos poderiam, olhando para você mesmo, você não acha que você poderia estar muito além do que onde você está? Será que é porque não tem agido com medo? Os vencedores não são intimidados. E não é que os vencedores não têm medo. Simplesmente eles fazem mesmo com medo. Você acha que o Davi, por exemplo, não teve uma tensão? Mas ele creu. Ele falou, já consegui, Deus me livrou do leão e do urso. Ele vai me livrar desse gigante também. Esse vai ser mais um. Eu já enfrentei o leão, já enfrentei um urso, esse vai ser mais um inimigo. E tem gente que cada inimigo que se depara na frente dele, ao invés de ele lembrar dos outros que ele já venceu, ele já pensa, puxa, agora com esse não dá. Nossa, mas você já venceu tantos outros, agora Deus vai te abandonar? E Deus não faz isso. Se eu abandonar o Senhor, Ele me abandona, mas se eu me aproximar dEle, Ele também se aproxima de mim. Então os vencedores não são intimidados. Os covardes, diz a palavra, eles serão os primeiros a irem para o inferno. Então veja o problema. Uma pessoa covarde, ela abandona um relacionamento, ela não tem responsabilidade, ela não cumpre com os princípios, ou seja, a vida dela é uma bagunça. Ela é fofoqueira, ela é invejosa, ela entrega os outros. Se precisar negar Jesus, ela entrega facinho. Por quê? Porque ela é covarde. Então, saiba disso. Você recebeu um espírito de poder para não viver mais com medo, para não viver mais de passado, para não viver mais por emoções. Isso é domínio. Isso é o domínio. Domínio é o equilíbrio. Domínio é você se autoliderar, não ser conduzido por coisas que na verdade só estão roubando a sua atenção, roubando o seu tempo, a sua energia. Porque quando eu troco a covardia, eu troco o espírito de coragem, de poder, e fico vivendo por sentimentos, pelos medos, eu só estou perdendo meu tempo. Olha aqui, o que o próprio Jó falou. O que eu temia veio sobre mim. Aqui em Jó 3, 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha só. Se a pessoa, por mais que Jó fosse um homem íntegro, a gente vê aqui que antes dele passar por todas aquelas situações e ele realmente tem um encontro profundo com o Senhor, você vê que ele não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha descanso, somente inquietação. Então, o que nós tememos virá sobre nós. Então, as pessoas que não confiam em Deus, elas são assim, ansiosas, aflitas, angustiadas, sempre esperando pelo pior. Cadê a fé? Cadê o espírito de poder?
de amor e de equilíbrio? Só está ficando medo aqui. A pessoa não consegue dormir, a pessoa fica doente, a pessoa fica com o corpo inflamado, sente, dá alergia. Mas a pessoa, na hora que dá uma oportunidade para ela falar, fala, não, porque eu quero coisas grandes, eu quero ser relevante, eu quero conquistar tantas coisas, mas aí vem o medo e ela desiste. Então, quando a gente analisa os heróis da fé, por exemplo, se a gente falar de José, por exemplo, né? Parecia que José ia fazer algo grande lá dentro do poço, lá como escravo na casa do Potifar, lá naquela prisão. Parecia que ele ia fazer alguma coisa relevante, um homem que estava lá no poço como escravo, esquecido de todos. Não, mas Deus estava vendo. Não parecia que ia ter muito futuro. Mas essa é a diferença. Ele não desistiu, ele não se entregou, ele não abriu mão dos valores, dos princípios que ele já tinha recebido. Parecia que Abraão ia fazer alguma coisa relevante. Qualquer um, provavelmente, que olhasse para Abraão e falasse assim, tadinho, né? Ele queria tanto um filho que ficou gagá, ficou doido. Já agora quis mudar o nome, vai falar que tem muitos filhos, mas a mulher dele é velhinha, né? É estéril, nunca teve filho, nunca teve nada. E agora, né? Mas ele creu. Então, quando a gente está vivendo uma situação, a gente pode não ver uma saída, mas não cabe a nós achar uma saída. Cabe a Deus, cabe a nós confiar. Quando você vê Noé, por exemplo, Noé também. Noé era a única pessoa na Terra. Ele vivia no meio de um mundo todo corrompido. Ele não poderia ter pensado, nossa, mas eu sou o estranho aqui. Mas ele tinha convicção. Olha só o que é uma pessoa de coragem, uma pessoa de convicção. Ele não se entregou. Tudo é mentalidade, tudo é mentalidade. Moisés, ele nasceu escravo, mas ele foi criado na realeza. Então veja, nós precisamos de uma mentalidade certa. A pior coisa que tem lá em Provérbios diz que é um escravo que vira rei. Então a gente precisa de uma mentalidade elevada. Porque o escravo, o que ele pensa? Ele tem medo de faltar, ele é egoísta, ele acha que vai ter escassez na vida dele. Mas se Deus nos colocou para ter um espírito de poder, de equilíbrio, um espírito corajoso, é para que nós venhamos a nos ocupar com coisas grandes, para liderar coisas grandes. Então o escravo estava sempre perdendo tempo com o que ia comer, com o que ele ia beber, com medo das coisas. Isso te lembra alguma coisa? Lembra do povo quando saiu do Egito? Como é que eles falavam? Qual que eram as reclamações dele? Estamos com fome, estamos com sede, ó inimigo, vamos morrer. Era para ser assim? Por que não deixou lá? Viu? A pessoa que está sempre reclamando mostra que tem uma mentalidade escrava. E Moisés? Moisés nasceu escravo, mas ele foi criado. A mentalidade dele era da realeza. Então ele não se preocupava com essas coisas. Veja que a preocupação de Moisés não era, Senhor, eu estou com fome, vai ter comida hoje? Vai ter o que de almoço? Vai ter o que de jantar? Não, ele não preocupava com isso. O desafio dele era outro. Ele não queria aceitar o desafio que Deus colocou para ele, mas ele não desistiu. Depois que ele aceitou, ele não desistiu. Ele confiou no Senhor. Então Josué é um ótimo exemplo. Josué nasceu no mesmo lugar, junto com aquele povo, mas ele, na convivência com Moisés, ele mudou a mentalidade. Ele nasceu escravo e cresceu escravo, mas ele conviveu com Moisés, alguém que tinha mente de rei. Então ninguém vai fazer coisas grandes desistindo. Quando a gente vê aqui em Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, olha aqui do 4 ao 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então veja, Jeremias havia sido escolhido para ser profeta. E profeta precisa falar. Mas ele fala o quê?
mas eu não sei falar. E profeta precisa falar. Então, nós vemos, todos nós fomos escolhidos para algo grande. Mas o que adianta eu ser escolhido para algo grande, mas eu não crer? Deus falou para ele, eu te escolhi para ser profeta. E ele falou, eu não sei falar. Então pode ser que você já ouviu muitas palavras, muitas pregações, muitos cultos, muitos programas, mas você até hoje não tomou uma atitude. Então eu convido você a tomar uma atitude, a romper agora. Romper de uma vez por todas, trabalhar esse espírito de coragem, pedir a Deus um entendimento para que você rompa. E quando vier uma oportunidade, você vai agarrar. Você vai dizer sim. Você vai abraçar, você vai crer. Quando vier uma promoção, um desafio, algo que vem para você com aquele gelo, né, aquela tensão, vai. Não fica falando, não sei, eu vou pensar. Não, vai, agarra. Agarra suas oportunidades. Davi, ele viu aquele gigante como uma grande oportunidade. Ninguém queria fazer, ele não era do exército, ele não era soldado. Mas quando ele viu a brecha que aquele povo estava dando, ele viu, ninguém precisa ficar com o coração triste, eu vou enfrentar esse sujeito. Ninguém precisa ficar amargurado, aflito, tenso. Eu vou lá, eu vou enfrentar esse cara. Porque o Senhor já me deu outras vitórias, Ele vai me dar mais essa. Então creia na palavra, tome essa decisão, rompa de uma vez por todas, acredite. O Senhor nos deu um espírito de poder, Ele te deu esse espírito de poder. Então creia na palavra e rompa em nome de Jesus, ok? Se você gostou, se você foi edificado por essa mensagem, eu convido você a colocar aqui um comentário, uma ideia, uma sugestão, mande para mais pessoas, esteja inscrito no meu canal, dê o seu joinha e seja abençoado em nome de Jesus. Lembra que homens de verdade mudam o mundo. Então, posicione-se e seja um homem que agrada a Deus, que é uma bênção na vida das pessoas, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.